E aí, por que nutrição esportiva? Vou te contar. Como é que eu comecei? Comecei do começo. É mesmo, é? Não sei, escolhi nutrição porque eu escolhi nutrição que eu queria fazer mesmo. Não era isso. Só que eu ainda não sabia em qual área de nutrição eu queria trabalhar, porque a nutrição tem muitas áreas. E eu sabia que não era com certeza dentro de uma cozinha industrial e provavelmente também não dentro de um hospital. Gostava da nutrição clínica, mas eu não gostava da rotina dentro de um hospital. Então eu ficava um pouco perdida porque eu gostava da nutrição, mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer na nutrição. E eu sempre gostei de fazer as coisas um pouco do meu jeito. Eu não gostava... Obrigado! Filha da mãe! Isso pega? Olha o barulhão. Isso pega? Sempre gostei de fazer as coisas do meu jeito. Então não cabia muito trabalhar em algum local para alguém. Eu queria, então, consultório. Era a melhor forma de eu decidir como que eu queria trabalhar e trabalhar do meu jeito. Quando a gente se forma, cai o mundo nas nossas costas, porque a gente acha que a gente tem que saber tudo, não somos mais universitários, agora somos profissionais, então a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. E eu nunca tinha atendido ninguém, só que a gente tem aquela pressão de que terminou a faculdade, tem que começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, porque até então a gente só investe. Então eu entrei em uma academia perto da minha casa e me ofereci para trabalhar nessa academia. Eu ainda não gostava muito de nutrição esportiva, mas eu sabia que poderia ser o primeiro lugar que eu poderia atender, então eu me encarei. Eu não sabia nada sobre suplemento, não estudava muito sobre essa área, até falava que eu não queria nutrição esportiva, porque a nutrição esportiva ela começa tudo de novo, do zero. Boa parte do que a gente aprende na faculdade é voltada para a clínica, e quando você vai para o esporte, você começa praticamente tudo de novo. Pelo menos na minha época tinha pouquíssimas coisas voltadas ao esporte. Então quando eu comecei a trabalhar nessa academia, bem pertinho da minha casa, me ofereci, tinha uma sala disponível, eu entrei na sala, levei minha balança, um monte de papel e comecei a atender as pessoas lá. A consulta era bem baratinha, no começo a gente não tem muita segurança, né, pra saber o quanto cobrar, as pessoas ainda estão conhecendo a gente. E aí eu comecei a estudar sobre suplementos, porque eu sabia que as pessoas iam vir para perguntar sobre suplementos. Comecei a gostar um pouco mais da musculação, da suplementação, não entendia muita coisa ainda, mas comecei a praticar ali. Depois dessa academia, eu fui atender em uma segunda academia, que eu fui treinar nessa academia e gostei do local, comecei a atender lá também. Mesma coisa, consulta baratinha. Comecei então a trabalhar em um spa da Ilha do Governador, que foi onde eu tive uma experiência um pouco maior na área clínica, era mais estética, né? Só que ainda não era do jeito que eu gostava de fazer, porque tinha um padrão e eu tinha que obedecer esse padrão. Aí eu percebi que eu não gosto de obedecer padrão. Eu gosto de ter o meu jeito de atender, o jeito que eu acho que dá certo. Conheci então o pessoal de uma loja de suplementos. Comecei a atender dentro de uma loja de suplementos. Então, para vocês verem, eu saí de um spa para atender dentro de uma loja de suplementos, mas foi onde eu comecei a entender melhor sobre o esporte. Por quê? Comecei a ter mais contato com suplementos da área esportiva, que era uma coisa que eu não entendia muita coisa, eu entendi o básico. Comecei a conhecer marcas, conhecer modos de produção, saber um pouco mais sobre o mundo esportivo. E principalmente o que foi o divisor de águas na minha carreira foi que eu conheci alguns atletas. E pela primeira vez eu trabalhei com atletas. E aí eu me apaixonei pela nutrição esportiva. Mas quando eu falo sobre esporte, vocês pensam muito só no fisiculturismo, e eu tô falando de todos os esportes. Meu primeiro desafio, por exemplo, foi com o MMA, não foi com fisiculturismo. No MMA, eu tive pela primeira vez um atleta chamado Rafael Caçapa. E ele precisava ter uma perda de peso grande em um curto espaço de tempo. Então foi um desafio muito grande, porque a gente precisava promover essa perda de peso sem perder performance
e com muita qualidade. A ideia é sempre não precisar desidratar no final, porque desidratar é muito perigoso. Então, quando você vai a um nutricionista com esse objetivo, é que você perca peso com qualidade sem precisar tomar medidas extremas. Então, esse foi o meu primeiro desafio. E foi aí também que eu percebi, primeiro, que eu gostava muito da nutrição esportiva e segundo, que eu sabia trabalhar com nutrição esportiva. E depois disso comecei a trabalhar com futebol, com maratonistas, com fisiculturismo e comecei a ter um pouquinho mais de experiência na área. E aí acabei sendo nutricionista esportiva. Principalmente todos os cursos que eu faço hoje é voltado para o esporte e qualidade de vida. Então, você que é estudante de nutrição, que curte essa área, se identifica, saiba que tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre evoluindo junto com o esporte que sempre evolui, com o atleta que sempre evolui e sempre praticando, colocando em prática tudo o que você aprende. Porque a prática ela é tão importante ou mais do que toda a teoria.